Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Júnior Queiroz. Essa é a aula de número 3, e, no caso, é a última aula. A matéria é a número 4, livros poéticos do nosso curso básico de teologia do Seminário Eire Cristã, que se localiza em Goiânia, estado de Goiás. E é mantido e organizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, aqui em Goiânia. Hoje nós vamos para o capítulo 6, né? Vamos dar sequência aqui até o final da lição. Nós vamos falar de livros sapienciais, é o livro de sabedorias, né? Sabedorias que tratam da sabedoria, de como um viver sábio, né? E a aplicação disso na vida das pessoas. É uma sequência de livros, né? De sabedoria. Nós temos os sapienciais e os ínicos, né? Vamos começar com os sapienciais e vamos terminar com os livros ínicos. Ínicos que são cânticos, né? Que são cantados, mas que também são de sabedoria. A diferença é que são cantados, né? E esses aqui são livros de sabedoria, né? Recitados. A origem do pensamento, eu estou no capítulo 6, tá? Vamos começar hoje no capítulo 6. A origem do pensamento sapiencial de Israel é semelhante à de todo o mundo antigo, tá? O mundo antigo era um costume, era normal isso, né? Receber a transmissão do conhecimento da família, né? O conhecimento é passado de pai para filho. Inclusive, tem uma regra na lei de Deus, né, na Bíblia, que indica que faz com que os pais transfiram para os filhos de geração em geração, conforme o mandato de Deus. A preservação desse conhecimento se dá pela cultura, né, que é transmitida pelo clã. O clã é a família, né, o núcleo familiar. A cultura israelita recebe uma atenção especial em seu saber religioso autêntico, né, com características únicas, fomentadas pelo monoteísmo. Monoteísmo é a crença em um único só Deus, né, que tradicionalmente é tratado também como a história do Estado de Israel pelos livros, né, do Pentateuco, né, pelos 5 livros iniciais da Bíblia aí, tá? Lembrando que os outros povos não são monoteístas, né? Tem ainda religiões monoteístas, né? Alguns, né, os islâmicos, lá, os muçulmanos e tudo, mas a maioria dos povos antigos, eles são politeístas, né? Creem em vários deuses. E já a religião de Israel, baseada no Deus Criador, único e verdadeiro e poderoso Deus. Bom, a importante atenção dada pelo governo davídico, né, de Davi e de Salomão, né, salomônico, ao ofício do escriba, proporcionou a este, né, uma grande ascensão social, né, ao escriba, né, em cargos e serviços do governo. Também estava o mundo passando por transformações, né? Antes não tinha quase a escrita, não tinha materiais para fazer isso, né? Era muito rústico. E houve naquele tempo um certo desenvolvimento aí, tanto, né, na área intelectual, quanto teve também apoio governamental aí de Davi e de Salomão, tá? Que fomentaram isso aí. Tal situação proporcionou aí um profundo impacto, né, na produção literária sapiencial, né, que resumiu o pensamento do Estado de Israel e tratou dos principais impasses do governo, tanto dos problemas sociais como religiosos, né, nos livros sapienciais e nos ínicos, né, é colocado, né, problemas sociais, é o dia a dia da pessoa, como ele vive e tal, né, e sabedoria para o viver. Tá? Então, a revelação ganha aspectos menos históricos, agora na página 32, né? E ganha traços mais artísticos, né? Menos historicidade, mais artístico, né? Perde a essência filosófica, né? E sagrada, e ganha mais espaço para questões práticas, né? Questões do cotidiano, no viver diário das pessoas. Tá? A grande sabedoria de Deus se revelaria nos aspectos mais simples do viver do homem, né? Nas coisas mais simples do dia a dia, né? A sabedoria de Deus estava presente, né? Isso trata os livros sapienciais. O que foi causador da formação e preservação da identidade judaica, né? O povo que se identifica ali.
primeiro da série dos sapienciais que nós vamos ver é o livro de Jó, tá? Na página 32. Né? Olha as considerações iniciais. Vou dar aqui só uma pinceladinha sobre o livro de Jó. Né? É o primeiro livro, integrante dos livros poéticos, conhecidos como sapienciais. É um livro de caráter introdutório aos livros poéticos, né? Sendo o primeiro dos sapienciais. Lembra, os livros sapienciais são livros poéticos do modo sapiencial. Tá? Também, Jó é um dos personagens bíblicos mais famosos da história. Né? Até hoje, muita gente fala desse assunto, dos assuntos tratados no livro de Jó, visto que é o cotidiano das pessoas, né? Aquilo que a gente precisa no dia a dia. O seu título, né? O título do livro de Jó conta a história de um homem, né? Bom, atribulado por inúmeras aflições da vida, né? Sendo Jó um homem sem ambição de suas riquezas, ele é humilde, né? Ao ponto de superar a perda dos bens, né? De toda a sua família, de toda a sua própria saúde, né? Ele perdeu, servindo a Deus. O nome do livro é a pessoa central que permeia toda a história, que é Jó, né? Então, Jó é um livro diferenciado, né? Um livro interessante para ser estudado, para ser, né, os conceitos, né? Eu queria lembrar vocês que o que nós procuramos nos livros bíblicos, no nosso curso, são conceitos bíblicos, os conceitos de Deus. O que Deus espera de nós? Está tudo na Bíblia. Através, né, a forma que ele age com relação a um ou outro assunto vai determinar, em linhas gerais, o que Deus faria em determinadas situações que não estão no livro, porque nos livros. É claro que muitas situações vão acontecer na minha e na sua vida que não estão na Bíblia, né? Mas pelos conceitos nós sabemos qual seria, né, a atitude de Deus com relação a esse ou aquele fato, né, de nossas vidas. Por isso, estudamos com detalhes, né, estudamos com afinco esses livros aí, ok? Bom, então vamos para a página 38, o livro de Eclesiastes. É o segundo, né, dos livros sapienciais, né? Também faz parte do cânon bíblico, né? Esses livros todos fazem parte do cânon, né, que são as escrituras sagradas consideradas inspiradas por Deus. Não se esqueçam disso, tá? Que já consta nisso desde o tempo dos hebreus lá, né? Foram os hebreus que montaram o cânon do Velho Testamento, depois foi montado do Novo Testamento pela igreja, tá? São os livros poéticos conhecidos por sapienciais, esses primeiros, né? Dentre todos os livros da Bíblia, inclusive os poéticos e sapienciais, não há nenhum que se assemelhe ao livro de Eclesiastes. Ele é diferenciado, né? O assunto dele é diferente. Nem poderia ser diferente, né? Tem que ser assim mesmo, porque um trata de uma coisa, outro trata de outro, né? Ali, o livro de Jó gira em torno do personagem Jó com os seus problemas, as suas dificuldades, e como ele avalia isso, e como ele estuda isso diante de Deus, diante da sociedade, da pressão do grupo, né? As pessoas, eu acho isso, eu acho aquilo, aquele personagem ali toma as suas decisões dentro das suas convicções e tal. Então é diferente do livro de Eclesiastes, que agora começa a tratar de outras questões singulares, né? Observa-se em Eclesiastes muitos discursos poéticos em estilo proverbial, né? Tipo provérbios, tá? Breves e longos discursos narrativos, né? Narrando, né? Propostas para uma vida, né? Fazendo a narração de propostas cotidianas para a vida, né? Sem futilidades, né? Eliminando aquelas coisas que não são importantes. Porque vocês sabem que nós perdemos muito tempo com coisas que não têm nenhum valor, que não nos serve para nada, nem para nós e nem para ninguém, tá? Uns voltados para a sabedoria, outros voltados para os caminhos de Deus, né? Para a sabedoria para o viver, né? E da sabedoria para se conectar e se aproximar a Deus, né? Então, aqui nós vemos conselhos, vocês sabem, né? Eu já falei disso,
que o cristianismo é uma religião social, né? Ética, moral. Então, tem muitos conselhos morais e éticos nos livros sapienciais, tá? Porque para nos conectar a um Deus moral e ético, nós também temos que viver, né? Ter uma vivência moral e ética, né? E sábia. E para isso esses livros vieram para nos moldar, né, ao padrão que Deus espera de nós, vamos dizer assim, tá? Então, assim como Jó é uma coleção de discursos, né? Salmo é uma coleção de cânticos, Provérbios é uma coleção de ditados curtos de sabedoria, Eclesiástica é uma coleção de máximas, tá? Reflexões, enquanto Cânticos é uma coleção de poemas, né? Escritas em prosa, tá? Então, Eclesiastes é uma coleção de máximas, né? Do viver, máximas de reflexões mesmo, né? Para a vida, tá? Então, o livro de Eclesiastes contém diversos tipos literários com a mesma ênfase, né? Do mesmo jeito, daqueles tipos literários que eu já passei para vocês, né? Dando a mesma ênfase, né? Tal como poesia, como narrativa, né? Ditados proverbiais e meditações curtas, tá? Então, ele é um apanhado geral de sabedoria, de máximas de sabedoria para viver cotidiano sem futilidades, tá? Para como a gente viver sem futilidade. É um conselho, né? Não é uma ordem, né? Não é uma lei que obriga a pessoa a fazer assim, ó, né? É bom que você faça isso aqui, tá? Apesar de sua variedade, todos esses tipos possuem um tema em comum, tá? Esses tipos que eu falei aí de poesia, narrativa, ditados proverbiais, meditações curtas, tudo isso aí tem, né, possui um tema em comum, né? Que é a vida, né? Nossa vida, nossas preocupações, né, com materiais, né, com as coisas efêmeras, né, não tem sentido. Nossa preocupação com o dia a dia não faz sentido, e isso é difícil a gente entender na prática, né? Porque a gente acaba valorizando muitas coisas efêmeras que vão se perder, que não vão se vingar, vamos dizer assim, tá? Sobre o título, na página 39, o termo Eclesiastes, de uso corrente, deriva da tradução grega, né? Também Eclesiastes, né? Pela Septuaginta, né? Septuaginta é aquela versão dos 70, né? Que traduziu a Bíblia dos hebreus, que estava em hebraico para o grego, tá? Então essa é a Septuaginta, é a primeira versão que foi traduzida do hebraico para o grego para facilitar a distribuição entre os povos, tá? A Septuaginta trouxe essa, né, essa expressão aí da expressão hebraica de Coelete, tá? Do hebraico estava Coelete, né? Trouxe Eclesiastes como tradução, tá? O termo Coelete é uma palavra em hebraico intraduzível, né? O hebraico, vocês sabem que ele tem, né? A gente ainda vai ver isso para frente, umas dificuldades, né? Porque o hebraico é uma língua que só tinha consoantes. Tendo só consoantes, não tendo vogais, você não tem como saber que som ela produz, a não ser que alguém te explique, né? Fala, não, isso aqui fala é assim. Imagine, pega aí 4 consoantes, coloca junto aí e tenta ler para você ver o que vai acontecer. Você não vai conseguir ler. Por quê? Porque as vogais que dá a entonação do som, tá? E o hebraico quase desapareceu por conta dessas dificuldades. Então, tem uns termos que né, são expressões e tudo que, se você não tiver uma orientação, né, então esse aí é um caso, ele é intraduzível, né? Um termo em hebraico semelhante é usado para reunir e juntar, não é o mesmo, mas semelhante, tá? Juntar. E a forma sugere algum tipo de cargo público, alguma coisa assim, né? Era possivelmente um status, né, eclesiástico, como os convocados da Assembleia para aquela fala, uma vez que a palavra padrão para congregação ou igreja tem a mesma raiz, né? Para juntamento, para congregação, para congregar, para servir a Deus, né? Tem a mesma raiz de Eclesiastes, mas é um termo difícil, tá? Mas vocês já sabem, Eclesiastes é uma coleção, né? Independente do seu título, é uma coleção de máximas, né?
de proverbiais e tal para a vida cotidiana, para o viver sem futilidades, né? É uma ajuda muito grande para isso aí, com a visão de Deus, né? Com a visão da palavra de Deus aí, com os princípios bíblicos, tá? Daí vamos para Provérbios, né? Provérbios está na página 45, né? A introdução. O livro de Provérbios faz parte também do cânon bíblico, né? Dos livros poéticos, conhecido por sapienciais. Isso é sabedoria popular de instruções práticas. Isso aqui são sabedorias curtas, né? Sabedoria popular de forma bem prática, tá? Foi escrito originalmente em estilo proverbial da poesia hebraica, né? Que é muito comum na poesia hebraica. Contém uma mensagem da verdadeira sabedoria, né? Verbetes com brevidades proféticas, né? Detalhes das ações humanas que são a chave para uma vida instruída, proveitosa e abençoada, né? Então, mais ou menos uma chave mesmo, né? Um acesso, né, a uma vida proveitosa, para uma vida abençoada, né? Esses provérbios nos levam a isso, né? Se a gente conseguir, né, é claro, andar nesses padrões aí proverbiais, tá? Em Provérbios encontra-se um resumo da cultura, do saber de Israel, né, elevando-se especialmente o conhecimento que gera temor e prudência, tá? Lembra que isso aí é meio cultural mesmo, porque foi escrito ali para a realidade de Israel, mas são coisas para a vida cotidiana de todo mundo se moldar isso aí, né? Não tem questão de cultura que separa o que é bom do que é o ruim, né? Os provérbios podem agir na função de aconselhar. Então, em primeira instância, aconselhar, né? Não é uma lei, uma regra também, tá? É um conselho, né? Conselhar, criticar, né? Ou seja, pontuar aquilo que, né, que a gente porventura possa fazer errado. Outra coisa, ironizar, né? Ironia, né? Colocar aquilo de forma irônica com o intuito de nos instruir, tudo, tá? Ensinar, advertir, repreender ou persuadir o leitor, tá? Essas são as características do livro de Provérbios, tá? Na página 46, vamos falar do título. Título e natureza do provérbio, né? Segundo Stanley Ellison, que é a base desse material aí, né? O título hebraico, né? Mishla Shalomon, né? Provérbios de Salomão. Mishla Shalomon, tá? Significa as analogias ou máximas de Salomão, visto que, né, temos aí a indicação de que esse livro fora escrito por Salomão. Por falar em autoria, vocês perceberam que eu não falo muito em autoria, né? Porque todas as autorias dos livros, elas são questionadas, mesmo que leva o nome. O nome foi colocado ali na Septuaginta, né? Provérbios de Salomão. Mas aí alguém fala, mas isso aí parece que foi feito... Aí começa a questionar, isso não tinha naquela época, tinha naquela outra e tal. Então, esses apanhados todos, essa questão da autoria, elas não eram importantes para eles. Senão eles colocavam, eu, fulano, estou escrevendo isso. E isso não acontece normalmente. E mesmo com o que aconteceu, né? Nós vimos lá no Novo Testamento, onde Paulo fala dele, que ele estava escrevendo ali, mas ele mesmo conta que tinha um escriba, né? Tinha um amanuense, né? Que manuseava aquilo, que escrevia para ele, né? Ele ditava e a pessoa escrevia e tal. Então, ali pode ser que tenha alguma coisa da natureza ou do pensamento de quem estava escrevendo, né? Não, escreve isso. Aí ele coloca, né? Eu também trabalho como secretário, né, do Ministério, e eu estou fazendo lá a ata, muitas coisas vai da minha, né, do meu pensamento. Tem que colocar isso aqui e tal, então eu vou resumir com a minha... Então, essa questão de autoria é muito... Né, eu até não trato disso por isso, porque todos os livros da Bíblia têm questionamento com relação à autoria. São livros antigos. Os autores são importantes ou não são? O autor é Deus. Foi inspirado por Deus, então a autoria humana se torna...
Há uma discussão enorme em torno de quem escreveu o livro de Hebreus, por exemplo, o Novo Testamento. Gente, nós temos que discutir o que nós estamos discutindo aqui, os princípios, os conselhos, andar neles. Agora, quem fez, quem não fez, isso é coisa humana de querer elevar um, baixar outro, e coisa desse tipo, tá? Então, portanto, né, a autoria, alguns a gente tem mais ou menos a certeza, outros não, mas mais ou menos, mesmo que tiver escrito lá, vocês já viram que não dá para, né, para afirmar realmente se foi assim ou se não foi. Vamos para os ínicos, então? Os livros ínicos, tá no capítulo 7, na página 59, tá? Os ínicos, então, agora são cânticos, né? São cantados. Né? Vamos começar com o livro de Salmos, tá? Os ínicos, vamos começar com o livro de Salmos, né? Passando pelos de sabedoria, sapienciais, agora vamos para os ínicos, que são poesias cantadas, tá? São poesias escritas com palavras edificantes, palavra de Deus inspiradas. Veja a importância do cântico. Eu até quero pontuar com vocês, nós vivemos uma época difícil, porque a maioria dos autores dos cânticos hoje, eles não têm conhecimento bíblico. Aí eles não têm como trazer para nós o conhecimento bíblico através do cântico. Então eles procuram pela melodia, pelo batido, pelo som, por tudo aquilo, menos pela sabedoria. Por quê? Porque eles não têm essa habilidade. É simplesmente por isso. E aí eu critico, né, às vezes, os cânticos que não estão sendo, né, levados do jeito que poderia ser, o que, né? E acaba a gente tendo problema com cânticos hoje, porque tem muitos cânticos que nem adoram a Deus, nem são adoração, tá? Que não acontece aqui, no livro de Salmo. Aqui é homem de Deus compondo música para louvar e adorar a essência do Criador. Então, cuidado com o que você está cantando aí também, tá? Introdução aos Salmos. Também fazem parte integrante das Sagradas Escrituras, dos livros poéticos chamados ínicos, tá? Os salmos contêm a expressão máxima do louvor a Deus, tá? Da aliança, né? Compreendendo o Deus da aliança, compreendendo 150 cânticos religiosos distribuídos em 5 livros. A estrutura do livro de Salmo são 5 livros, tá? Não está aparecendo aí com o Pentateuco? Não está? 5, tá? Então, o primeiro livro de cânticos, eles comparam, os hebreus fazem isso, normalmente, tá? Aqui estão os Salmos, são 5 livros juntos, são 150 capítulos, que na Septuaginta eu trouxe eles todos juntos, do Salmo 1 ao 150, né? Ainda vem aquela velha discussão também, que é absurda de se é capítulo, se é número, né? A Bíblia toda não é capítulo não, gente. Já não foi escrito capítulo 1, capítulo 2. A gente foi colocado capítulo e versículo para identificar os textos. Se Salmo 1 é, os outros também não são. Se os outros são, os Salmos também são. Então, aí eles falam, não, o resto da Bíblia é capítulo. O Salmo não, o Salmo é número. Não, é um absurdo isso, mas assim, aquilo é só a numeração. Esse livro aqui, né, a primeira parte do 1, do Salmo 1 até o Salmo 41, é o primeiro livro, tá? Que é comparado ao livro de Gênesis, né? Que é a respeito do homem. Né? Pega o Salmo 1 e vai até o 41, você vai ver que está falando do homem. Então, ele é sobre o livro de Gênesis. Tá? Para o povo de Israel, eles consideram assim. Depois, o segundo livro, né? É o livro de Êxodo, tá? Que é do 42 até o 72. Algumas Bíblias trazem essa divisão aí. Quando você olhar lá o Salmo 72, antes lá, fala segundo livro e tal. Tá? Não são todas as Bíblias, todas as traduções que trazem assim, não. Mas você tem uma boa tradução aí, vai ter. Tá? Vai falar a respeito de Israel como nação. Do Salmo 42 até o 72, está falando de Israel como nação, que é o êxodo que foi estabelecimento. Tirou ali, né, saiu da terra do Egito, se estabeleceu como nação. Tá? Depois o terceiro livro, vai do 73 até o 89, do Salmo 73 até o 89. Ele é o Levítico, então é tudo que se refere ao santuário, tudo que se refere à cerimônia, né, levítica, tá? Então,
Aí está no Salmo 73 até o Salmo 89. Depois vem o quarto, né? O quarto livro, que é o livro de Números. Vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Fala a respeito de Israel e das demais nações, porque Deus é Deus de todo mundo. Números trata disso, né? E o último livro, que é o de Deuteronômio, do 107 até o final, que é o 150, é a respeito de Deus e da palavra, tá? Da sua palavra. Que, então, os salmos, eles foram escritos também com esse objetivo, com o objetivo de louvar, de instruir, né, organizar o povo de Israel, e aí foram colocados dessa forma aí. Na hora de juntar, juntou-se tudo num livro só, mas eles eram livros, né, cânticos, que tinham essas características aqui, tá? E essas três partes, eu estou falando das três partes. Mantida nas tradições da história, né, da salvação de Israel, preservada em forma de liturgia do culto, né, a Deus, a Yahvé, né, que são projetadas em orações, preces, rogos, súplicas, cânticos, louvores e hinos. Até deixo a minha sugestão, aprenda a orar os salmos, porque os salmos, eles exaltam a Deus. Os salmos, eles adoram a Deus, né? Através do salmo a gente pode adorar a Deus. Então você é daqueles que ora só pedindo, 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 pedindo? Não é assim que ora. A gente ora adorando a Deus, elevando a Deus, né? E o pedido é uma partezinha disso tudo. Você tem que adorar a Deus mais do que pedir. Como você não vai saber fazer isso com as suas palavras inicialmente, aprende no livro de Salmo. Abre o Salmo ali, vai orando e exaltando aqueles pontos que você está vendo ali naquele Salmo, né? E você vai ter uma surpresa quando orar dessa forma aí, tá? O livro de Salmo serve para isso também. Pouca gente utiliza ele para essa parte que eu estou falando aqui, tá? Os títulos, né? O termo salmo, né, ou saltério, que é a mesma coisa, né, de uso corrente, é saltério e salmo tem a mesma origem, tá? Deriva da tradução grega de psalmo, né, psalmo, tá? Pela Septuaginta, que reproduz a expressão hebraica de mizmor, hebraico, tá? Significando cântico, né, acompanhado de instrumentos musicais ou de cordas, tá? Deixa eu lembrar vocês que os salmos não contêm todos os cânticos religiosos de Israel, tá? Nem era o único país que tinha os seus cânticos de suas divindades. Era comum, né? Os países ali, né, do jeito que os islâmicos têm, os outros têm, os seus cânticos religiosos, os seus cânticos às suas divindades, né? Israel era um pouco mais acentuado, mais criterioso do que eles, mas todos tinham. Além disso, esses 150 salmos não são todos os cânticos de Israel, eles tinham muito mais que isso, né? Eles eram um povo zeloso, com adoração e tudo, então eles sempre se utilizavam disso para adorar a Deus. O motivo era a adoração, diferente de muitos cânticos nossos aí, que eu estou falando de cânticos evangélicos, gente. Não estou falando, cuidado com o que você canta, porque tem gente cantando coisa do mundo. Eu não estou nem considerando do mundo, isso aí é outra coisa. Eu estou falando de cânticos cristãos, evangélicos, deveriam ser para adorar a Deus. Quando a pessoa faz um cântico, ele devia estar pensando em apresentar uma adoração a Deus, e não em fazer sucesso. Eu vi agora há poucos dias uma pessoa ali apresentando a letra de um hino para um produtor, e eu estava presente, infelizmente, e aquela pessoa, o produtor olhou e falou, não, esse tipo de música aqui não faz sucesso não, você quer fazer sucesso, eu vou te dar, pegou um caderno cheio de música, aqui, ó, escolhe um desses aqui, você pode cantar, é isso aqui que faz sucesso, isso aí que você escreveu, olha o objetivo. A pessoa quer fazer sucesso, ela não quer adorar a Deus. Então, quando se faz um cântico, né, em Israel se fazia com o intuito de adorar a Deus, com o intuito de elevar o nome do Senhor, a sua divindade, o seu poder, os seus feitos, né, a sua sabedoria, o seu amor. Tá? Vamos para a página 60, títulos e legenda dos capítulos. Segundo John Stick, né,
A análise do título, bem como do conteúdo, tem levado a uma classificação muito útil, né, para estudo dos salmos, tá? Dos salmos. Aí tem um monte de quadros que vocês vão poder revisar aí, né? Eu estou pulando essa parte, porque eu estou resumindo para vocês a parte mais importante e vocês detalham aí no seu material aí, né? Tá bem resumido aí, mas dá para você ter uma boa ideia disso daí, tá? Na página 61 fala que os salmos também costumam apresentar títulos individuais, pré-fixados, apresentando talvez a função ou o caráter daquele escrito poético ali, para que ele servia, né? Qual o caráter dele. Nós temos isso na harpa cristã, por exemplo, que a gente usa muito na Assembleia de Deus, né? Outros aí usam o cantor cristão, outros usam... Mas ali tem, né, o caráter, a função, não? Esse cântico aqui é para ser apresentado numa noite festiva, de casamento, esse aqui para, né, a celebração da Santa Ceia e tal, o caráter, né, o motivo, para que aquele escrito poético ali. Por exemplo, o título indica que o salmo é um canto, né, um poema didático, uma oração, um cântico de penitência, né, ou um cântico expiatório, né, ou um louvor de ação de graças, né, que o título representa isso. Tá? O título pode apresentar ainda uma apresentação musical, né, como ao mestre de canto, por exemplo, tá? Ou indicar o uso litúrgico, como canto para o dia de sábado, por exemplo, para o Shabat, o dia do descanso. Tá? Então, aqueles títulos ali ajudam a direcionar isso aí. Tá? Bom, na página 65 fala da estrutura dos salmos, ou dos saltérios. Salmo, saltério, mesma coisa. A estrutura do saltério, né? Segundo a tradição, né? Olha para a estrutura aí. Tem umas outras coisas aí que vão detalhar, depois vocês veem o que vem pela frente. Mas vamos por partes aqui. Primeiro, o acróstico, ou acrônimo, né? O acróstico, para que serve? São salmos alfabéticos. Isso é, eles são organizados, né? De modo que cada linha, ou cada série de linhas, cada grupo daqueles ali, comece com as letras sucessivas do alfabeto hebraico. Não é em português, não. Ao todo são 9 salmos acrósticos, tá? Eu vou citar para vocês o Salmo 119, tá? E você procura na Bíblia aí, você vai ver que tem a letra do alfabeto hebraico, inclusive sem a tradução, Aleph, né? O nome da letra ali está dizendo, aquele título acróstico, está dizendo que aquele salmo ali é com a letra A, por exemplo, né? Se fosse em português, ou B, né? Ou C, tá? E vai levar o alfabeto todinho ali, né? O Salmo 119 tem todas as letras ali, todos, tá? E inicia, aquele saltério inicia com aquela letra, tá? Alfabética, do alfabeto hebraico, né? Traduzido, você não vai ter, né? Por isso que eu tenho que detalhar isso aqui para vocês, para que vocês vejam a importância disso lá, tá? No saltério lá. Bom, então, os acrósticos ou acrônimos são aqueles que são alfabéticos. Os éticos, né? São salmos que ensinam princípios morais, são muitos, tá? Aleluia, são salmos de louvor, né? Início ou fim com aleluia, com louvor a Yahvé, né? A Jeová, de alguma forma. Históricos são salmos que lembram a história do relacionamento de Deus com o seu povo, né? Os históricos na Bíblia, né? Como os livros históricos, eles têm essa função de lembrar a história que se passou e, ao longo da história, o relacionamento de Deus com o seu povo, tá? Tem também os imprecatórios, tá? Esses salmos invocam a Deus para trazer punição ou julgamento aos seus inimigos, tá? Imprecações aos seus inimigos, de Deus, tá? Os messiânicos, né? Os messiânicos são salmos referentes à vinda do Messias, né? Tem vários salmos que fazem referência ao Messias, né? Tem uma listinha deles aí para vocês estudarem, dá para fazer um estudo disso aí separadamente e ver, tá? Os penitenciais são os salmos que expressam tristeza pelo pecado, né? Que tem sido cometido, né?
Lembrando vocês que tem duas tristezas, a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo o mundo. Né? Não tenho tempo de falar delas aqui agora, mas os penitenciais falam dessa tristeza por causa do pecado, por causa da condição humana. Tá? De peregrinação, esses salmos eram possivelmente, né, cantados por peregrinos a caminho de Jerusalém, uma vez que o povo de Israel tinha o costume de adorar em Jerusalém. Então eles subiam a Jerusalém, né, regularmente. O povo de toda a nação vinha para Jerusalém para se reunir ali para a festa em Jerusalém, né? Para observar ou para participar dessas festas ali. Então, esse salmo de peregrinação se refere àqueles cânticos que eles cantavam ali no caminho a Jerusalém, né? Sofrimento, os salmos de sofrimento são gritos de aflição mesmo, de sofrimento, né, de angústia, né, porque mesmo assim, na hora da dor, o povo de Israel aprendeu que tem que adorar a Deus em todas as circunstâncias, e na hora da dor também eles expressavam o seu sofrimento, o seu sentimento, adorando a Deus e cantando isso também, né, por incrível que pareça. Ação de graça, pouca gente se detém nisso daqui, mas os salmos de louvor agradecido ao Senhor por bênção recebida, né? Então você apresentar um louvor em ação de graça porque Deus, né, lhe abençoou de alguma forma e você quer apresentar a sua gratidão, né? Então o salmo de ação de graça é um salmo de gratidão, né? São hinos, né, de gratidão a Deus. Tá? Depois vem também os salmos segundo a crítica literária. A crítica dá outros nomes, né? Salmos de meditação, salmo de confiança, né? Protestando a inocência, mas aí eles usam critérios técnicos literários para definir o destino ou a que serve aqueles salmos, né? O que eu mostrei para vocês aqui são dentro do povo de Israel, a tradição de Israel, segundo a estrutura dos salmos, segundo a tradição de Israel. Essa outra parte aí fala de montagem dentro de padrão literário, né, de crítica literária. Aqui se refere cada salmo dentro da crítica literária. Tá? Mas aí temos também as características literárias, que enquadram naqueles que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Poema lírico, né? Os salmos são poemas que podem ser cantados, né? Então, esse estilo faz parte do gênero lírico, né? Ellison identifica 4 características notáveis do estilo lírico, tá? Na página 69, para quem está acompanhando pelas páginas aí. São musicais, podem ser acompanhados por instrumentos, né, instrumentos de música, né, que são musicais, são subjetivos, tá, são subjetivos e pessoais, expressam os próprios sentimentos da pessoa, tá, não são objetivos, são subjetivos, procura explorar as emoções ao ponto de intensificar as emoções. Tá? Os salmos têm essa característica também literária. A poesia lírica costuma ser breve, tá? Costuma ser breve, tá? Bom, aí vamos para os objetivos e propósitos dos salmos, né? Detalhar mais um pouquinho deles aqui. Exaltar ao Deus, né? Cultivo de Israel através do Deus culto, né? De culto, tá? Através de instruções litúrgicas de louvor, né? A liturgia do louvor vai exaltar a Deus, né? Elevar a Deus. Foram importantes veículos da expressão nacional de Israel pela vinda do Messias, né? Com riquíssimos detalhes proféticos, de sua vida. Reunir um livro de louvor oficial ao Deus da aliança, né? Aos rituais, festas, cultos, cerimônias. Então, eram utilizados os cânticos nas diversas cerimônias, também tinha os específicos daquela festa, né? Porque cada uma festa tinha uma motivação também, tinha um propósito e tinha um motivo, tá? Esboçar um livro didático e artístico para conhecimento de Deus, para que as novas gerações
Israel pudesse expressar as suas orações e ministrar o louvor a Deus em toda a extensão da experiência humana. E que isso enquadra naquela ordem de Deus para repassar dos pais aos filhos aí, né? A palavra de Deus ser repassada dos pais aos filhos, né? E para fazer missões através do convite a outros povos a se unir com os filhos de Israel na promessa de juntos estarem prestarem culto a Deus, porque isso não era exclusivo para Israel, apesar da promessa principal para Israel, mas eu posso exemplificar para vocês várias pessoas que não eram de Israel e que andaram junto, como Ruth, como outras pessoas aí que trouxeram, que participaram do processo, né, sem ser descendente diretamente de Israel, que não era o caso, tá? Então, também, qualquer um que pudesse, né? Lembra que quando o povo veio do Egito de volta, muitas pessoas egípcias vieram com o povo de Israel de volta, né? E é claro que Deus os acolheu também, porque senão ele não permitiria que eles viessem de volta junto com eles para a terra prometida, tá? A própria Bíblia afirma isso, não era só o povo de Israel, não, tá? E aí, vamos encerrar com o livro de Cântico, né? De Cântico dos Cânticos, né? Que é o Cântico dos Cânticos, faz parte integrante das Sagradas Escrituras, dos livros poéticos também chamados hínicos. Ele foi escrito originalmente em estilo lírico, né? De poesia hebraica, né? Segundo o Dr. Kerr, né? Cântico dos Cânticos é, dentre os livros da Bíblia, um dos menores e de mais difíceis, né? Entretanto, um dos mais populares entre os judeus e cristãos igualmente. É um livro muito popular, mas de difícil interpretação, de difícil entendimento, tá? Esse livro tem atraído a atenção dos maiores intelectos e das mentes mais espirituais da comunidade dos crentes. Os mais intelectuais, mais atentos, eles procuram desvendar os mistérios desse livro. Os que não têm essa condição, às vezes até o rejeitam. Muita gente fala, né, por que um livro desse está no cânon sagrado? Como é que coloca isso aqui? Porque ali tem umas coisas meio chocantes que precisa ser entendido espiritualmente, precisa ser investigado espiritualmente. Então, concordo sim, é um dos livros mais complexos para a gente entender na Bíblia, tá? A despeito de sua aparente simplicidade, né, e tamanho, né, ele apresenta um grande número de dificuldades interpretativas bem espinhosas e bem difíceis de ser entendidas, tá? Sugiro que vocês dêem uma olhada, uma pincelada aí, né? Leiam isso aí com atenção, procurem o entendimento, procurem saber, né? E para o nosso curso básico, está de bom tamanho, lá no curso bacharelado nós detalhamos mais isso aí, nós vamos aprofundar um pouco mais desse assunto aí, né, para quem estiver lá conosco, né? Que Deus vos abençoe, obrigado pela sua atenção, né, pela confiança de estar conosco aqui, aprendendo a palavra de Deus. Obrigado, Deus abençoe.